Segundo estudo, é imagem e semelhança. Gênesis 2, a partir do 4, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Falando em relação ao capítulo 1. Quando o Senhor Deus os criou. Nada havia ainda, não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Em 1 Coríntios 15, 45 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Enquanto o capítulo 1 fala sobre a criação de modo geral, o capítulo 2 vai detalhar a criação do homem e da mulher. E vai nos mostrar que, primeiro, enquanto em Gênesis 1 Deus é chamado de Elohim, Deus completo, todo-poderoso, aqui em Gênesis 2 ele começa a ser chamado de Yahvé. Yahvé é traduzido para Senhor na Bíblia. Yahvé é um nome que Deus fala para Moisés quando Moisés se encontra com Deus ali em Êxodo 3. Yahvé é como os judeus chamam Deus até hoje. Porque é o Deus relacional, é o Deus pessoal da nação de Israel. E é interessante isso haver em Gênesis, porque nós vemos que Deus não é um Deus somente da nação de Israel, é um Deus de todo mundo. O Deus que depois se apresenta à nação de Israel é o mesmo Deus que aqui em Gênesis 2 já se apresenta como Yahvé, falando, olha, fui eu que criei toda a humanidade. Eu sou o Criador. Aquele Elohim, que é todo-poderoso, também agora se manifesta na pessoalidade. Porque quando Deus vai tratar na gente de forma individual, ele se apresenta de forma pessoal. Amém? Então ele, o Yahvé, é o Elohim da criação. Primeiro ponto que nós vemos em Gênesis 2 é a criação do jardim. A criação do jardim do Éden. Deus, ele cria um jardim para o homem habitar. Nós temos então todo o planeta Terra. E dentro do planeta Terra, Deus cria um jardim com diversas plantas, com diversas árvores, para colocar o homem que ele criou. Primeira coisa sobre o jardim do Éden, ele não é figurativo, tá? Ele é um lugar que existe no mundo real. A hermenêutica nos ensina que é real, é um jardim, é um lugar que existe no nosso mundo. Ninguém sabe onde fica, né? Existem várias teorias, mas ninguém sabe onde fica. Mas ele é real. Tem pessoas que falam que o Jardim do Éden era algo subjetivo, algo assim, é só uma ideia. O homem de carne e osso não habita em ideia, né? A gente habita em terra mesmo, né? A gente mora em lugar físico. Então, primeiro é que o jardim é real. Segundo, a hermenêutica também nos indicam que as duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, eram árvores reais. Não são árvores também imaginativas. Não teria como o homem comer de um fruto que não fosse real. Agora, eram duas árvores reais que tinham simbolismo no seu fruto. Porque Deus, ele fala o quê? Olha, você pode comer de tudo que você quiser. Agora, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. A árvore era real,
O fruto tinha um símbolo de aliança do homem com Deus. Amém? Segundo, a criação do homem. Deus criou um homem amorosamente. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Enquanto Deus, em todos os 5 dias, ele disse, haja e ouve, para formar o homem, ele não diga, haja o homem. Ele formou com as suas mãos o homem do pó da terra. Isso é muito interessante porque mostra o tanto que Deus ele é pessoal. Ele não é um Deus distante, é um Deus de perto. É um Deus que com a sua própria mão pega o barro e começa a formar o homem. Enquanto o sol, a lua, as estrelas, os animais, ele só disse haja, o homem ele formou. Nós somos criação de Deus formado pelas mãos do próprio Deus. Este é um dos textos que nós usamos muito para defender a não aprovação do aborto. Porque diversos textos da Bíblia diz que antes mesmo de sermos gerados, Deus já estava nos formando. Ele vai nos tecendo no ventre da nossa mãe. É Deus que coloca a mão lá no útero e começa a formar, a produzir, a dar forma a cada um de nós. Isso é muito pessoal. Deus não vai fazer isso com uma pessoa que ele não queira ter um relacionamento. Amém? Então a gente vê que Adão é o alvo principal da atenção de Deus. Tanto é que ele criou o jardim só para o homem. Não foi para os animais. Não foi para outra coisa. Deus criou o jardim só para Adão. Terceiro, a criação da mulher. A criação da mulher reside na sua perfeita identificação com Adão. Então Deus adormece Adão, tira uma costela e cria e forma a mulher. Por que existe isso? Aqui não é uma hierarquia de submissão, não é de domínio, mas de igualdade. Olha só em Coríntios 11:11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Deus não criou o homem para dominar sobre a mulher, e nem a mulher para ser dominada pelo homem, mas ambos andarem de igual forma. Cada um com um papel diferente e juntos cumprindo o propósito de Deus. É interessante que essa trilogia de jardim, homem e mulher, ela é harmoniosa naquilo que Deus criou. O pecado depois destruiu essa harmonia. Porque o texto diz, Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aí em 2 Coríntios, 1 Coríntios 11:12 diz, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Todos vão para o mesmo lugar, e todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Então qual que é a harmonia do homem, mulher e da terra, do jardim? O homem veio da terra. A mulher veio do homem. O homem nasce da mulher. E todos os dois vão para o pó da terra. Pronto. Não existe um maior que o outro, mas estão em pé de igualdade. O homem não consegue existir sem a mulher. Como que vai nascer? Se não for a mulher? Não tem como. E a mulher na criação veio do homem. E todos os dois, quando morrer, vai para o pó da terra. Igualzinho, sem distinção. Amém? O segundo ponto da criação do homem, a imagem e semelhança. Aqui a gente tem vários pontos de discordância no meio do campo da teologia bíblica. Tem gente que fala que imagem e semelhança fala sobre a moral, sobre o autoconhecimento, sobre o livre-arbítrio do homem. O importante não é definir em que nós somos semelhantes a Deus ou à imagem de Deus. Isso aí cada um pode ter sua opinião. A minha opinião é que nós somos a imagem e semelhança de Deus em 2 aspectos. Primeiro, na nossa triformação como homem. Nós somos corpo, alma e espírito. Isso é uma semelhança com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
A segunda semelhança é que Deus nos deu autoridade e domínio sobre a terra. Assim como Deus domina, ele passou essa autoridade também para o homem. Segunda coisa, quando o homem peca, a imagem e semelhança que nós temos com Deus não foi perdida. Nós continuamos replicando a imagem e semelhança de Deus, mesmo depois do pecado. Então, se essa imagem e semelhança fosse a nossa moralidade, autoconhecimento ou livre-arbítrio, ela só existiria antes do pecado e não depois. E nós, como humanos, ainda nós representamos a imagem e semelhança de Deus. Mas o importante não é em que nós somos iguais e semelhantes a Deus, mas o porquê. Por que que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? É para que nós pudéssemos, para que Deus pudesse se deleitar mutuamente em nós. Deus cria o homem porque lá em João a gente vai aprender que Deus é amor. Deus já é autossuficiente na pessoa da Trindade, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele já é autossuficiente, ele não precisa de mais nada. Mas como Deus é amor, ele precisa de um objeto para ser amado. Quando você fala que você ama alguém ou algo. O amor não existe somente em um item. Precisa ter algo para ser fruto desse amor. Existe a origem do amor e existe o alvo desse amor. Então Deus nos fez para sermos amados por Deus. E quando Ele nos fez para ser amados por Ele, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele colocou características dele em nós, para nos assemelharmos a Ele e assim ter essa convivência de amor que Ele nos projetou. Amém? Essa semelhança é um atributo relacional e de identificação.